Olá, eu sou Adriana Fukuda e sou uma das trabalhadoras da Casa Espírita Fonte Viva. Também sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. E hoje estou aqui a convite da Gil, do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, que fica ali na cidade de Serode, em Guarulhos, para realizar uma reflexão acerca de um tema da doutrina espírita. É com alegria que eu estou aqui, pois eu gosto muito desta casa espírita, já estive presencialmente nela por diversas vezes e espero o momento oportuno de retornarmos às atividades presenciais, com as palestras, com o público, poder ter aquele olhar realmente amigo de todos ali sentados, nos recepcionando, é muito bom. E eu gostaria então de falar de um tema hoje que tem uma relação com o momento que nós estamos vivendo e com as dúvidas que algumas pessoas têm me reportado. Eu gostaria antes de iniciar com uma prece, para que possamos respeitosamente nos conectar com o nosso Criador, para que todas as nossas ações tenham sempre esta luz nos amparando. Então eu convido a todos que possam fechar seus olhos e levando o pensamento ao alto, a um local iluminado, encontramos com os amigos de luz que nos acompanham. Saímos dessa condição da matéria que nos aprisiona, que nos traz tanta revolta, que nos limita a julgamentos, a olhares densos, que nos coloca em condição de animosidade com o nosso semelhante. Peço, Pai, que nos inspire a algo maior e melhor nesse instante, para que possamos cada vez mais encontrar a luz que nos habita e, imersos nessa luz, que possamos trabalhar pela doutrina com esclarecimento, orientação e levando a luz da verdade, para que esta verdade nos liberte, para que esta verdade nos conduza. Pai, hoje e sempre, acompanhe-nos em todos os passos, em todos os momentos, para que este trabalho que realizamos possa, antes de mais nada, trazer paz a nós e, envolvidos em paz, que possamos levar ao mundo. Que assim seja. Eu hoje gostaria de falar de um assunto que está ali no Livro dos Espíritos, é o capítulo 4, da pluralidade das existências. Eu queria falar do item justiça das reencarnações. E por que esse assunto me veio à tona? Nós temos atualmente em nossa sociedade acompanhado um movimento muito grande das mulheres, de todos nós, na verdade, homens, mulheres. Parece que a sociedade está acordando para uma necessidade muito grande de mudança em coisas e situações que nos acompanharam desde que o mundo é mundo. Recentemente temos um caso em que veio muito às mídias sociais, é um caso de estupro. A jovem alega realmente que estava vulnerável e que não tinha discernimento. E este caso, então, está sendo muito defendido pela opinião pública, no sentido de que deva-se fazer ali a justiça. Esse caso já está em julgamento, o julgamento vai obedecer às leis dos homens, às questões que envolvem tudo aquilo que nós aqui na Terra entendemos como leis e normas. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. É que quando pensamos nessa condição, nessa violência, algumas pessoas que assistem conosco, programações, nos trouxeram dúvidas de que se alguém que passa pela questão do estupro é alguém que está colhendo algo que pediu para passar ainda no mundo espiritual. E porque nós sabemos que alguns de nós escolhem certas categorias de provas e expiações para que possamos, de alguma maneira, ou avançar num aprendizado moral muito intensamente, ou ainda nos despojarmos pela experiência vivida de um mal pretérito. E alguns de nós têm a oportunidade, sim, de escolher alguns gêneros de prova. Então, vamos entender melhor. E por que gêneros de prova?
quando estamos para vivenciar uma nova encarnação, temos a lucidez do que é necessário aprendermos, temos a lucidez dos nossos erros, das nossas falhas, e o quanto estamos necessitando certos exercícios de vivências para que possamos criar uma maturidade no espírito. Então, algumas situações, gêneros de provas, pedimos para experienciar. Então, talvez pedimos para passar por situações de saúde, né? Talvez porque descuidamos muito do nosso corpo em vidas pretéritas, ou trabalhamos contra a saúde de outras pessoas. Então, nesta experiência, pedimos para passar justamente por um gênero de prova que envolva a saúde. E não exatamente assim, assado, com detalhes, porque tudo vai depender também de como vamos conduzindo essa experiência reencarnatória, o quanto estamos realmente trabalhando para que essa experiência nem chegue a ser necessária. Vamos dizer assim que alguns de nós viemos para passar tantos gêneros de provas difíceis, mas chegando aqui trabalhamos intensamente em situações tão positivas a nós e ao nosso semelhante, que muitas vezes esse gênero de prova fica até de uma maneira muito diferente. Alguns pedem para passar por gêneros de prova de situações de violência, outros situações familiares, de convívio, outros ainda situações de grandes perdas. São gêneros de provas, mas não fica específico o que, quando e como. Porque se formos assim pensar que alguém que cometeu uma violência em vidas pretéritas deve passar por uma violência igual nessa vida, estamos nos remetendo à lei de Talião. Então, alguém que passa por uma situação, por exemplo, de um estupro, não significa que essa pessoa, em outra encarnação, cometeu esse ato falho com alguém. Significa que nesta vida ela veio passar por um gênero de prova que talvez envolvesse situações mais fortes de comportamento de seu semelhante. E que, estando nós impressos em sociedades, locais, situações, temos como se fosse naturalmente algo que atrai para o nosso campo de vida, nosso campo de experiências, coisas nesse sentido. Então, nós notamos que há pessoas que passam mais por determinadas experiências do que outras. Elas têm necessidade talvez maior do que outras de vivenciar aquela mesma condição, aquele mesmo gênero de prova, repetidas vezes ou daquela forma tão intensa. Mas não necessariamente que em vida anterior esta pessoa tenha exatamente cometido isso. Porque se fosse assim, é como se Deus designasse alguém para falhar conosco. Tem sentido isso? Não, né? Não tem. Deus não cria esse tipo de condição em que um dos seus filhos ele vai destinar ao erro para que o outro possa pagar seus débitos pretéritos. Não. Nós temos evoluções naturais de uma sociedade. Essas evoluções, elas obedecem a toda uma necessidade moral do povo, seu tempo, sua época. E por isso, aqui nessa dúvida, temos aqui justiça das reencarnações. É o item 171 do capítulo 4, pluralidade das existências. Então, nesse item 171, justiça das reencarnações, é perguntado aos espíritos sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. E até esta palavra dogma falamos que não faz parte da doutrina espírita, mas veja que nesse momento é utilizado esse termo, dogma da reencarnação, porque alguns de nós criamos uma ideia pronta, pré-concebida, de que sim, a justiça divina ela vai se fazer tal qual a justiça dos homens. E fala assim, os espíritos nos respondem, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre que então está baseada o dogma da reencarnação sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Então entendemos que isto já é colocado até como dogma, essa ideia de que Deus não daria uma segunda oportunidade, uma terceira, infinitas oportunidades a nós de repararmos nossas falhas. E reparar estas falhas não significa vivenciá-las da mesma forma que cometemos. Podemos vivenciar a oportunidade de reparar uma falha nossa, pelas leis do amor, não é verdade? Por exemplo, prejudicamos muitas pessoas, deixamos elas sem alimento, passando fome. Viemos nessa vida para passar fome? Talvez atraímos essa condição numa energia que trazemos, mas talvez viemos com uma abundância de alimentos, uma abundância, e aí a nossa consciência devedora, ela nos pede que saibamos ajudar a fome de quem está à nossa volta. E sim, passamos a então realizar um ato contínuo de dividir, multiplicar, alimentar, e talvez aquela experiência tão ruim que causamos aos nossos semelhantes, modificamos, para que agora muitas mais pessoas à nossa volta recebam alimento pelas nossas mãos. E isso é a justiça de Deus. É ensinar aos seus filhos a fazer o bem, a amar, a perdoar, a fazer qualidade na sua encarnação. E aí Kardec, ele comenta assim: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, lhes faculta realizarem novas experiências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, não significa que necessariamente precisamos passar por aquilo, mas Deus nos dá a condição de desenvolver aquilo que de fato deveríamos ter feito, que é construir amor, perdão, qualidade. Então, quando temos aí um caso de alguém passando por um estupro, entendemos que não necessariamente essa pessoa vivenciou essa mesma condição em vida anterior, não necessariamente ela veio para passar por isso, mas ela está inserida num gênero de provas e que talvez ela possa modificar à medida em que ela crie um ambiente muito mais favorável para outras experiências. Talvez ela conclua coisas que ela não fez na outra, pelas leis do amor, da caridade, do auxílio, do perdão. Entendermos que Deus não vai designar nenhum de seus filhos para realizar o mal, apenas para castigar seu próximo. É como acreditar que aquela criança que nasce com alguma deficiência física, ela venha para que os seus pais possam ser castigados. Também não tem sentido. Seus pais a receberam por uma necessidade de um gênero de provas, por um comprometimento pretérito com aquele espírito, mas não porque é um castigo. Nós temos que tirar essa concepção de que estamos sendo castigados. Isso é um erro de interpretação da doutrina espírita. Deus não castiga. Nós, muitas vezes, podemos nos castigar, porque nosso íntimo, nossa consciência, ela sim, em determinado momento, pode nos cobrar as nossas falhas, pois onde está escrito todas as leis divinas, e os espíritos respondem à nossa consciência. Então, nossa consciência, uma vez esclarecida, ela se cobra e muitas vezes ela se castiga, mas nem sempre este momento eternizado de uma culpa ajuda o espírito a evoluir. Ele precisa retornar, ele precisa aprender a passar por outras experiências, ele precisa ajudar seu semelhante a amar, perdoar e muitas vezes anular pelas leis do amor este ato falho. Então aqui quando ele fala realmente o que não puderam fazer ou concluir uma primeira prova. O que devemos entender é que muitas das situações que vivemos em vida atual, ela está inserida naquele item causas atuais das aflições.
E aí sim, nós podemos observar que poderíamos evitar muitas experiências difíceis, mas estamos ali nesse momento de alimentar ainda condições de comportamento, de atitude, de escolhas. E aí criamos aquele mesmo problema, muitas vezes que já vivemos uma, duas encarnações, e muitas das causas que vivemos nesse momento de aflições, de dores, tem a ver exatamente com esse momento e nossas escolhas, nosso modo de pensar, nosso modo de sentir. Precisamos entender que ao vivenciarmos algo muito forte, jamais Deus quis que o único sentimento que brotasse em nossas almas fosse de um castigo. Ele quis que entendêssemos apenas o quanto é necessária a mudança de todos nós, o quanto é necessário trabalharmos em sociedade, unidos, para ajudarmos nosso semelhante, ajudarmos a nós, a superarmos este apego à matéria, essas limitações que a matéria nos traz, essa condição de precisar tanto de certas experiências da matéria para sentirmos emoções que o espírito poderia sentir quando cada vez mais entendesse o valor da vida, do amor, do seu semelhante. É um momento em que a sociedade está bradando justiça e devemos sempre lembrar que o espiritismo não deve participar dessa força negativa no sentido de condenar. Nós não temos elementos, nós não temos essa propriedade de sermos julgadores do nosso semelhante. O que nós podemos fazer é bradar por cada vez mais leis que sejam igualitárias, que realmente conduzam o seu semelhante a nós mesmos com segurança, por leis que tragam cada vez mais formas de uma convivência social, de uma sociedade que demonstra que leis são necessárias, mas que elas só serão aplicadas se nós falharmos. E se temos a consciência de que não precisamos dessas leis à medida que não precisamos falhar. Então vamos buscando cada vez mais conhecermos a nós, conhecermos as nossas limitações, os nossos apegos, os nossos enganos, para não falharmos, para que cada vez mais leis fiquem apenas no registro da história. Elas não façam mais necessidade, porque já estamos modificados. Enquanto isso, é muito justo que saibamos, exigir toda uma condição de igualdade, de respeito, igualdade de vida, igualdade de oportunidades, igualdade de sexo, igualdade de tantas situações, mas sem julgar, sem condenar, sem realmente odiar o seu semelhante que falhou. E temos ainda a condição de entendermos que nenhuma dessas pessoas foi destinada a esta condição, que foram vítimas, que foram ali, estavam passando ou que causaram, foram escolhas do livre-arbítrio por uns, condições de gêneros de provas por outros, e que isso tudo levou sim a uma necessidade grande de aprendizado de todos que foram envolvidos. Nós, enquanto espíritas, devemos vibrar com amor, vibrar com compaixão para todos os envolvidos, porque nós sabemos o quanto as nossas vibrações criam um ambiente tão desfavorável a qualquer condição de melhora do nosso semelhante. Então não se imite um ato de ódio, um pensamento de ódio, e acreditando que isso vai curar. O ódio não cura, quem cura é o amor. Então, se não podemos, de alguma maneira, modificar o que passou, podemos emitir uma onda de amor, de compaixão e de vibrações para que todos os envolvidos compreendam a experiência que estão vivendo, sem guardarem tudo isso como uma condição de outras encarnações que vão levar ódio, vão levar vingança, vão levar dissabor. Que saibamos realmente trabalhar as nossas vibrações para que eles, os envolvidos, recebam de nós apenas essa boa energia, essa vontade de vê-los cada vez mais equilibrados em qualidade,
Se vibrarmos apenas ódio, estamos adoecendo mais almas. Então precisamos entender que Deus, a sua justiça da reencarnação é perfeita. Ela não nos qualifica além daquilo que fizermos por merecer. Mas lembre-se, Deus não destinou ninguém ao erro, a fazer o mal ao seu semelhante, a cometer um ato falho. Deus nos deu experiências evolutivas e dentro das suas leis Ele saberá exatamente em que momento estamos atravessando. Eu peço a cada pessoa que hoje tem me falado sobre as questões que imediatamente façam uma prece por aqueles que estão envolvidos. Não entre neste campo. A cada encarnação, seremos convidados a experiências talvez que nem de alguma maneira plantamos. E por quê? Alguns espíritos pedem para vivenciar gêneros de provas que não fizeram por merecer, mas eles querem saber no exercício dessa vivência o quanto o seu espírito progrediu, o quanto ele saberá lidar com as circunstâncias com um pensamento cristão, com uma atitude cristã, o quanto realmente eles merecem o título de espíritos evoluídos. Então eles pedem realmente algumas experiências que não plantaram. Então nós não devemos jamais, ao olhar qualquer pessoa em qualquer situação, passando por qualquer prova, dizer que no passado ela cometeu as mesmas falhas. Não sabemos, sabemos apenas que esses gêneros de prova, Deus concedeu assim as experiências que cada um vai passar, porque compreende que a sociedade vai dispor ainda dessas questões de comportamento, de atitudes, de situações. Nós vamos realmente aprendendo muito com tudo aquilo que estamos vendo. E acredito que o Espiritismo veio para nos trazer esse olhar diferente, esse olhar que não nos deixa imparcial, jamais. A gente tem que trabalhar em conjunto para que a sociedade melhore, mas também não nos coloca numa massa que grita por uma justiça que nem sabemos exatamente onde está sendo realizada de fato. Pedimos às leis dos homens cada vez mais que se igualem às leis de Deus e que possam trazer realmente uma melhora na qualidade do homem. Eu agradeço à Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Seródio, que está realizando esse trabalho de uma conversação sobre um tema, uma reflexão, e convido a todos que possamos uma prece, finalizar esta oportunidade de hoje. Agradeço aos bons espíritos pela oportunidade que nos foi concebida, sabendo que as nossas vibrações de agora em diante têm a responsabilidade apenas de levar paz, luz, união e perdão. Jesus, há mais de 2000 anos, nos pediu que perdoássemos os nossos semelhantes, perdoássemos os nossos inimigos, perdoássemos aqueles que nos fizeram mal. Que possamos perdoar aqueles que ainda em sociedade cometem erros movidos pela matéria, por tudo aquilo que a vaidade, o egoísmo, o orgulho na matéria faz com que cometam. Pedimos, Pai, que afaste de nós a nossa inferioridade, que ainda acompanha tantos nossos pensamentos. Ajude-nos a pensar cada vez mais como filhos da Tua obra e infunde em nós o desejo sincero de ajudar a melhoria deste planeta. Muito obrigado, Senhor. Agradeço mesmo por tarde de hoje e fica até uma próxima oportunidade.